Meus amigos e amigas, a vida nos traz grandes ensinamentos. Nós devemos estar sempre atentos, atentos ao que a vida quer nos mostrar, atentos ao que a vida quer nos ensinar. Somos grandes aprendizes, grandes alunos da vida, todos nós, e precisamos estar sempre realmente bem observadores, bem atentos. Durante a vida, nós temos muitas decepções, frustrações, alegrias, tristezas, isso faz parte da vida. E temos que analisar que nós estamos no planeta Terra, um dos planetas mais atrasados, se não o mais atrasado de todos. Um dos planetas onde ainda predomina muitas mazelas, tristezas, perversidades, maldades. Talvez o maior deles. Então, temos que entender isso de uma maneira prudente, que nós não sejamos ingratos por aqui estarmos, não sejamos ingratos à vida, ao cosmo, a Deus, à inteligência maior, à inteligência suprema, não sejamos ingratos porque estamos vivendo, estamos respirando, estamos encarnados, estamos aqui, ok. Entendemos que esse planeta tem as suas belezas, as suas riquezas naturais fantásticas. Temos o mar, nós aqui avistamos a lua, né? Nós temos as belezas, as praias. Existe na Terra os prazeres carnais, os prazeres da vida terrena. Tudo isso temos que entender que é bom, nos faz bem, mas também temos que entender que existem ainda muitas mazelas. Essa é a dualidade deste mundo. Esta é a perspectiva de luz e sombra, das polaridades, que nós temos que entendê-las para viver melhor, para vivermos melhor psicologicamente, vivermos melhor emocionalmente. Se a gente não entender isso, vai ficar muito difícil a gente administrar emocionalmente, administrar emoções, administrar altos e baixos emocionais, questões psicológicas, né? Diante os reveses da vida que eles acontecem, né? Porque aqui estamos todos nós sujeitos também a situações de causas e consequências, estamos sujeitos a tudo aquilo que nós escolhemos gera um caminho para nós, né? O que se chama da lei de causa e efeito. E estamos também diante de uma nova reencarnação, onde para alguns temos os nossos karmas, ou os contratos, ou os acordos, enfim, nós temos situações a serem vivenciadas, ou temos pelo menos predisposições e tendências a passar por algumas situações difíceis, alguns reveses, situações que muitas vezes fomos ou impelidos a viver, ou que nós mesmos optamos por viver, escolhemos uma determinada encarnação, uma determinada reencarnação, onde passaríamos inevitavelmente por algumas dificuldades em algumas áreas da vida. E isso é muito bem claro de ser percebido, porque nós percebemos que se não fosse esse olhar da reencarnação, estaríamos vivendo totalmente num lugar de total injustiça o tempo todo, de coisas totalmente inexplicáveis, né? De onde sempre o mal predomina, porque aqui na Terra ainda o mal predomina. Mas temos que entender que diante dessa dualidade, o bem e o mal fazem parte de um grande cosmo, né? E a luz e a sombra, o conhecimento e a ignorância, né? Tudo aquilo que nós conhecemos já em nós e tudo aquilo que está obscuro, tudo aquilo que está oculto. Então, a sombra é isso, né? Cada um de nós carrega luz e sombra. E diante esse planeta é um planeta de luz e sombra. Temos momentos felizes, momentos alegres, coisas muito bonitas que acontecem em nossa vida, momentos inesquecíveis, histórias belíssimas. Por outro lado, nós temos catástrofes, nós temos o caos instalado, nós temos as
os governantes e os sistemas políticos e religiosos que servem para aprisionar mentes, para trazer fundamentalismo e trazer extremismo, né? Provocar guerras e coisas totalmente insensatas e coisas totalmente inconcebíveis, né? Desumanas. Então temos que entender também que, principalmente após aquele período de 2020, né, e de tudo aquilo que aconteceu com aquele vírus, aquelas situações todas também, despertou ainda mais um senso de individualismo exacerbado que a gente pode caracterizar de egoísmo. O egoísmo aumentou, as pessoas estão cada vez mais egoístas. O próprio Livro dos Espíritos falam que nós temos as duas maiores chagas da humanidade, que são o orgulho e o egoísmo, né? E diante desse orgulho e egoísmo também eu coloco aí a vaidade exacerbada, né? Porque a vaidade, todo mundo é vaidoso, todo mundo tem uma certa vaidade. Mas o problema é a vaidade exacerbada. Então, essa forma a grande tríade, o orgulho, o egoísmo e a vaidade exacerbada. É assim que nós estamos nesse mundo, do grande ego, né? As pessoas totalmente egocêntricas, orgulhosas, egoístas, muito individualistas e gerando este mundo que nós estamos de total frieza e indiferença. A gente percebe que a população, de uma maneira geral, é muito fria, é muito indiferente às tristezas alheias, às dificuldades alheias, aos sofrimentos alheios. E por isso mesmo nós temos aqueles invisíveis sociais, aquelas pessoas que nós passamos na rua e muitas vezes fingimos que não estamos vendo, porque ali está o mendigo, o morador de rua, o esmoléu, a pessoa que passa necessidade, que não tem uma casa, um teto para morar, não tem condição de se alimentar, não tem condição de se cuidar, de comprar um remédio, de fazer um tratamento. E nós estamos passando como se nada tivesse acontecido, nada tivéssemos vendo e indiferentes. Então temos que trazer para nós, para perguntar também a nós, não é? Até que ponto nós conhecemos as nossas próprias sombras, porque isso é muito importante. Até que ponto você conhece as suas próprias sombras? Porque o que não falta, infelizmente, nos movimentos religiosos e até espiritualistas, no movimento espírita, por exemplo, que eu passei, tem por demais pessoas que negam suas próprias sombras, escondem suas próprias sombras, não querem admitir suas sombras e se travestem de personas, de personagens, para vender uma imagem de bondade, de caridade, de perfeição, de santidade. Então a gente precisa refletir sobre isso, porque nos movimentos religiosos estão cheios de hipócritas, assim como nos movimentos políticos partidários, né? E nos movimentos espiritualistas, infelizmente, ainda tem uma grande parcela de hipócritas, de pessoas que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, e de pessoas que querem vender uma imagem de santidade, querem vender uma imagem de que eu estava ontem conversando com Shiva, com Krishna, com Jesus, e conversando tete a tete com todos eles, mas nas horas das ações, das atividades caritativas, sociais, as pessoas não demonstram essa grandeza de espírito, essa grandeza espiritual e essa maestria, não é? Porque falar é fácil. Eu sou médium também, recebo espíritos, entidades, hoje nem tanto, mas vez ou outra chegam. Tem vídeos recentes no canal aqui de visitas de amigos espirituais que me ajudam, que me energizam, que me trazem vibrações salutares, principalmente em momentos difíceis da minha caminhada. Eu agradeço muito por isso, a equipes médicas espirituais que me ajudam, mas isso não faz de mim um santo, não faz de mim uma pessoa também impecável, não faz de mim uma pessoa perfeita, ou seja, médiuns não são perfeitos. Não faz de mim também uma pessoa que seja protegida dos males do mundo, não. Aqui todos nós estamos sujeitos a vírus, bactérias, fungos, enfermidades, doenças e você com certeza sabe que todos nós um dia esse corpo vai perecer e vai desencarnar. E fazemos muito juízo de valor sobre as outras pessoas, né?
Então, se alguém está doente é porque está pagando um karma. Se alguém está sofrendo é porque está pagando um karma. Se alguém está assim é porque está pagando uma dívida do passado. Temos respostas prontas para tudo. Temos respostas muito simples, muito assim, mais do mesmo para dizer e explicar as situações da vida. Mas será que é isso mesmo? Não é? Precisamos refletir. Tudo na boca de muitos espiritualistas é karma. Tudo na boca de muitos espiritualistas é pagamento de dívida, é resgate. Todo e qualquer sofrimento é resgate. As crianças pobres do Haiti, da Somália, é porque estão resgatando um karma. Será que é simplesmente isso? Essa não é uma visão muito simplória das coisas? Não seria uma visão muito simplória, precipitada e equivocada para explicar tudo? Nós queremos, nos arvoramos de explicar tudo, de termos resposta para tudo. E não admitimos que tem coisas que nós temos dúvida, tem coisas que deixam dúvidas, tem coisas que nós não sabemos ainda. Não tem esse que saiba, não tem esse mestre ou guru que saiba tudo, porque aqui na Terra ninguém sabe tudo. Ninguém tem todas as respostas para todas as coisas, porque existem situações e situações. Existem casos e casos, né? Então é importante a gente refletir sobre isso. Também, diante desses ensinamentos da vida, a gente percebe também que a gente tem muitas ilusões no caminho, diversas ilusões, diversas. E todas elas vão sendo quebradas. E se a gente não tiver com estrutura emocional e psicológica e espiritual forte, nós vamos nos abater e vamos ter uma tendência muito grande a desenvolver patologias psíquicas, principalmente no campo da ansiedade e principalmente nas questões depressivas, obsessivas, auto-obsessivas, etc. Então precisamos refletir tudo isso para entender os grandes ensinamentos. Entender os grandes ensinamentos da vida, né? Então, vamos deixar de ter respostas simplórias para as coisas. Por exemplo, o movimento espírita endeusa, santifica Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. Nada contra. Foram pessoas ilustres que realmente tiveram vidas exemplares do ponto de vista moral e espiritual, de devocional e de dedicação extrema às causas sociais e espirituais. Mas não é por isso que também não tiveram suas sombras e suas dificuldades em algumas áreas, ou suas inabilidades. E exatamente, vamos pensar, as mesmas pessoas que santificam, por exemplo, Chico ou Divaldo, esquecem que eles, durante toda a sua trajetória mediúnica e de vivências espirituais, tiveram grandes dificuldades no campo da saúde, várias enfermidades, várias doenças, uma atrás da outra, ou seja, a vida dos médiuns, geralmente médiuns ostensivos, é uma vida meio complicada, não é? Independente se você queira olhar por uma visão kármica, por uma situação do próprio exercício da mediunidade, por serem, entre aspas, sacerdotes do processo de espiritualidade, por serem grandes professores, grandes exemplos, né, de algumas coisas importantes, mas por outro lado também tiveram vidas sacrificiais em muitos aspectos, né? Isso a gente observa. E tiveram muitos sofrimentos, dores, doenças, etc. Então, vamos dizer que esse mesmo movimento, essas pessoas que santificam médiuns, santificam pessoas, por exemplo, vou citar o exemplo aqui, e nada contra, mais uma vez deixo claro, por exemplo, santifica-se Chico Xavier. Mas na hora que Chico adoeceu e teve várias doenças, eu não vi nem quase ninguém dizendo: olha, Chico está pagando um karma, Chico está devendo uma situação de uma vida passada e por isso está com essa doença, por isso tem que sofrer, por isso que está assim. Não, ou seja, passava-se um pano para Chico, para Divaldo, para outros grandes baluartes, expoentes. Mas Zé, João, Joaquim da padaria, Manelzinho da farmácia, eu, você, qualquer outra pessoa, aí qualquer coisa é resgate, é karma, é porque está devendo, tem que pagar, é porque merece mesmo sofrer. Ou seja, visões apequenadas, distorcidas e simplórias. Temos então que refletir melhor sobre isso. Outra coisa que pensamos muito na vida e entendemos depois, principalmente quando chega a meia idade, nós temos alguns baques muito fortes, saculejos. E ai de você se não tiver.
Procure ter, na sua meia-idade, saculejos para lhe despertar, lhe acordar para uma vida mais madura, para a maturidade, para uma vida onde você se torna de fato uma pessoa adulta madura e deixa de ser um adulto só de rede social, de flash e de querer mostrar uma vida que você não tem. Ou seja, nos iludimos com as redes sociais, nos iludimos com os Instagrams, com os filtros, nos iludimos com as vidas dos artistas e celebridades, ou pseudo-artistas. Tem muito barulho aqui, porque eu estou com a janela aberta, deixando mesmo o barulho rolar, os carros passarem, vocês me desculpem. Gravando na espontaneidade, a gente não tem como parar a vida, os carros, o trânsito. E é porque eu moro numa localidade mais amena, mais tranquila, mas faz parte. Então, como eu estava dizendo, nos iludimos com a vida de pseudo-celebridades, pessoas que passam o dia malhando na internet, fazendo atividade física de manhã à noite, em uma vida totalmente regrada, isso, aquilo, outro e tal, e imaginamos vidas perfeitas. Imaginamos que existem pessoas que têm vidas perfeitas, famílias perfeitas, tudo perfeito, porque são extremamente ricas, milionárias, bem-sucedidas. Imaginamos que essas pessoas não têm um problema, não têm uma conta atrasada, não têm um problema na vida, não têm uma doença, não têm uma dificuldade familiar. A família é toda unida, maravilhosa, perfeita, todo mundo se ama, se adora, ninguém traiu ninguém, ninguém enrolou ninguém, ninguém cometeu nenhuma falha. É comercial de margarina de manhã até a noite, de janeiro a janeiro, não é? Imaginamos isso. Isso é ilusão. As pessoas colocam na internet o que elas querem e vendem a imagem que querem. Inclusive, muitos artistas têm profissionais que são remunerados para coordenar suas redes sociais, né? Políticos, artistas, celebridades têm profissionais capacitados, profissionais especializados em redes sociais para dizer o que postar, que horas postar e quando postar. Claro que não são todos, mas grande parte dos artistas tem, né? Grande parte de pessoas bem-sucedidas e felizes da internet tem todo um cronograma de postagens e atividades mecânico, previamente pronto. Hoje você vai fazer isso, amanhã você vai fazer aquilo. Hoje você vai gravar um vídeo fazendo tal coisa. E as pessoas vivem farsas, vivem personagens, vendendo essa imagem como se fosse uma realidade da vida delas. E muita gente cai nisso, engole isso, diz: olha, foi fulano, está mostrando sua vida, está mostrando suas coisas, como se aquilo fosse a vida real da pessoa o tempo todo. A pessoa mostrando aquela vida só de mansuetude, de paz, de tranquilidade, de meditação, de yoga, de vida plena, pessoas perfeitas, totalmente amadurecidas espiritualmente, né? Fazendo seu yoga, que maravilha. Muitas vezes não sabe nem questões básicas de espiritualidade, mas estão lá fazendo seu yoga, né? Tirando uma foto assim, fazendo um vídeo assado. Outra pessoa vive só para fazer academia, malhar o dia todo. Que maravilha, né? Todo mundo feliz, vidas perfeitas, famílias perfeitas, vidas espetaculares. Isso só gera nas pessoas ainda mais uma situação de comparação, não é? E as pessoas vão ficando cada vez mais tristes, depressivas, porque se comparam a pseudo-vidas perfeitas que não existem. E acham que está todo mundo feliz e só ela está triste. Não é? Talvez você já tenha passado por isso, todos nós, de alguma forma. Quando a gente olha as redes sociais e vê alguns perfis, parece que está todo mundo sempre feliz, cheio de saúde, de vida, vidas perfeitas, maravilhosas, muito bem-sucedidas, sem nenhum revés. E só a gente é que parece que está no sofrimento, na batalha, na dificuldade. Parece que só a gente que nasceu para sofrer, enquanto tem o mundo todo nasceu para se alegrar, né? Então, precisamos refletir sobre tudo isso. Veja quantas coisas nós temos que refletir. Na meia-idade, nós temos outras situações. A vida nos chama para outras situações, para cuidar mais da saúde, cuidar mais do corpo físico, ter mais alguns cuidados em relação
a quem realmente está com você, a vida vai lhe mostrar quem realmente é seu amigo ou sua amiga, quem está com você ou quem não está. Muitas vezes vamos ter decepções, frustrações, né? E vamos ter os altos e baixos da vida para nos ensinar muitas coisas. No momento que estamos em alta, muito bem profissionalmente, financeiramente e de saúde, o que não falta é gente para nos bajular, para querer dizer que são amigos, para estar do nosso lado, querer se oferecer para alguma coisa, tirar foto, querer estar com a gente. Quando eu fui presidente do Centro Espírita, não faltava gente para querer estar comigo, para querer uma consulta, ou querer um passe, ou querer um tratamento, né? Muita gente que eu atendi no Centro Espírita depois já passou por mim na rua, virando a cara, fazendo de conta que nem me conhecia. Eu quero um tratamento de rei, de agradecimento eterno porque atendi uma pessoa no Centro Espírita? Claro que não. Mas eu estou querendo mostrar como o ser humano procede. As pessoas se baseiam muito na utilidade, né? O que é que o outro tem para me oferecer? E as relações humanas são muito utilitaristas. São baseadas muito no que é que o outro tem para me oferecer. O que é que o outro tem para me dar para que eu possa ser amigo dele. Então as relações se baseiam muito em trocas, em permutas, né? Numa reciprocidade mal compreendida. Não uma reciprocidade de carinho, de amor, de doação fraterna, mas uma reciprocidade do toma lá da cá. O que é que eu tenho para oferecer a fulano, o que é que fulano tem para me oferecer. Então vamos ser amigos, porque somos úteis. Então as pessoas querem amizades com as outras pela utilidade que elas têm, ou pelo que elas representam socialmente, pelo que elas representam em suas profissões, carreiras, pelo que elas representam em termos de arquétipo. Infelizmente é isso, né? Então, agora, basta você ver, em momentos de dificuldade, de falta de dinheiro, você se quebra todinho, em momentos de dificuldade de saúde, quem é que está com você? Quem é que realmente está do seu lado? Com quem você pode contar? Né? Você vai ver que todo mundo, corre, desaparece, né? Todo mundo desaparece, ou quase todo mundo desaparece. Você não pode contar com quase ninguém e às vezes com ninguém. E até mesmo com algumas pessoas que você achava que poderia contar, que você contava como amigos ou pessoas de sua confiança, você vai ver essas pessoas demonstrarem suas sombras para você. Você vai ver essas pessoas demonstrarem o seu lado negativo, sombrio. Você vai ver a covardia de algumas pessoas, assim como Jesus viu a covardia de Pedro, que o negou por 3 vezes, né? Claro, aqui eu não estou comparando ninguém com Jesus, nem eu, nem você, mas estamos querendo dizer, assim como Jesus, até Jesus vivenciou, foi negado por Pedro, que veio a ser, né, aquele de grande confiança. Imagine todos nós aqui, né? Vamos ser negados por aqueles que muitas vezes a gente acha que são super amigos ou que são de super confiança nossa, né? Muitas vezes as pessoas vão nos negar quando a gente estiver na mal, na pior. Ninguém quer. Quer ver um exemplo? Se você tiver com dificuldade de pagar um aluguel, tiver sem lugar para morar, converse com pessoas que você considera seus grandes amigos ou familiares, ou pessoas de grande confiança aparentemente. Se ofereça para morar na casa de alguém temporariamente, por um mês que seja, por 15 dias, para passar uma semana, para passar 3 dias, para você não estar o relento, não estar na rua. Veja quantas pessoas se oferecem para você morar na casa delas. Ou mesmo que não se ofereçam, pergunte se você pode ir para a casa delas. Se ofereça para ir para a casa dessas pessoas, para ver o que é que lhe acontece. Na hora H, cada um vai se esquivar de alguma maneira e vai evitar, vai negar para que você vá para a casa delas. Nem que seja para passar um mês, 15 dias, um tempo provisório, ou 3 ou 4 ou 5 dias. As pessoas vão negar, vão se esquivar, vão se acovardar de alguma maneira. Peça para ir para a casa de alguém e logo, por mais que ela aparentemente pareça que vai te ceder aquele espaço, que está tudo ok, que vai te levar para a casa dela, seja lá quem for, depois essa pessoa vai inventar alguma desculpa, vai repensar, vai ver alguma coisa, alguém vai buzinar no ouvido dela, ela vai refletir
e vai te dar alguma desculpa, vai sair pela tangente, alguma coisa ela vai inventar para que você não vá para casa dela. Então você vai ficar ao relento, né? Ou seja, questões básicas da nossa sobrevivência, pagar um aluguel, ter uma condição de coisas básicas, se a gente não conseguir, dificilmente vai aparecer alguém para fazer por nós, para nos ajudar, para nos acolher. Mas cadê a fraternidade tão falada, a caridade tão propalada, né? Estão apenas nas cestas básicas entregues, fotografadas e filmadas para mostrar a bondade e vender a sua instituição como uma instituição séria, né? Ganhar credibilidade social para a instituição e vaidade pessoal para muitos dirigentes de casas espíritas, espiritualistas, etc. Então temos que refletir sobre isso, porque entregar sopa e campanha do quilo e cesta básica sendo filmada, fotografada, é fácil para você dizer que é uma boa pessoa, que é uma pessoa caridosa. Difícil mesmo é acolher em silêncio, é acolher outra pessoa sem holofotes, é sustentar, entre aspas, sustentar uma pessoa financeiramente, bancar, ajudar, acolher, abrigar alguém. Você já abrigou alguém na sua casa? Se alguém necessitado, você teria coragem de adotar alguém por algum período que fosse? Ou por uma vida toda? As pessoas vão sempre refletir, né? Todo mundo é caridoso, mas na hora de acolher alguém, não. Eu vou adotar aquele marmanjo, né? Um cara grande, adulto, ele que se vire, que se resolva, né? Eu vou adotar aquela mulher adulta, por quê? Não, ela que se vire, que se resolva, né? E se adotar, tem segundas ou terceiras intenções envolvidas. Infelizmente, a questão da utilidade, a questão utilitarista que eu estava falando. O que é que aquela pessoa tem para me oferecer? O que é que aquela pessoa tem de interessante para me dar de volta, para me dar de troco, para me dar de retorno? Se tiver, eu posso pensar sobre o caso. Se não tiver... Olha, eu já tive decepções com muitas pessoas que se diziam amigos e amigas, e com pessoas até que eu nunca imaginava que fossem se acovardar diante de algumas situações da vida e não me prestar uma ajuda, um socorro imediato, alguma necessidade. E eu já tive. Então é importante dizer isso. É importante dizer também que às vezes algumas pessoas fazem uma coisa aparentemente para você, mas que também é para elas. Eu vou citar um exemplo. Eu vi um caso muito real. Eu vi um caso de uma pessoa que estava com uma dificuldade. Estava com a necessidade de saúde, precisando de ajuda. E um amigo dele se ofereceu. Eles eram atores. E aí um disse assim, olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou falar com o pessoal do teatro. E vou organizar uma peça de teatro para a gente arrecadar fundos para te ajudar. Vou convidar um monte de gente. Vamos convidar um monte de atores e atrizes. A gente vai fazer uma peça 3 dias para vender ingressos para ajudar o teu tratamento de saúde. Ok, atitude nobre, né, desse amigo. Só que o inconsciente explica muita coisa, né? O que é que estava em jogo aí? Não era só a caridade e a ajuda, mas era que esse amigo que se ofereceu para ajudar estava 15 anos sem se apresentar como ator e estava frustrado com isso. Decepcionado porque tinha algo para mostrar, mas ninguém dava oportunidade a ele para se apresentar, para ser ator, para trabalhar no teatro, né? Então, esse amigo frustrado, decepcionado, se sentindo um lixo porque não tinha oportunidades, viu nessa oportunidade de ajudar o amigo necessitado uma maneira dele voltar aos holofotes, dele voltar a aparecer para o mundo da dramaturgia, do teatro. Então, ele convidou um monte de gente e um monte de atores e atrizes até famosos naquela cidade, que lá, vamos imaginar uma cidade aqui imaginária, Tangamandapio, pronto, a cidade de Jaiminho, carteira do Chaves. Então, lá em Tangamandapio,
esse rapaz fez uma peça de teatro, convidando alguns artistas, junto com esse amigo, adoentado, precisando de ajuda. Fizeram 3 dias lá de espetáculo. Esse rapaz ajudou o outro, o amigo ajudou. Teve boa vontade? Teve. Não se deixa de reconhecer isso. Mas por trás estava uma coisa que o impulsionou muito mais do que, de fato, a vontade de ajudar. Era a necessidade dele aparecer, dele se expor novamente à vida da dramaturgia, dele renascer para o teatro. Então, no fundo, o que é que mais motivou ele? Foi ajudar o amigo ou foi buscar a sua volta aos palcos? Muito mais a sua volta aos palcos. Entende? Onde eu estou querendo chegar? Agora, para a grande população daquela cidade lá, Tangamandapo, para todos os efeitos, ele foi muito nobre e de extrema caridade. E fez isso tudo para ajudar aquele amigo dele. Veja que pessoa maravilhosa essa pessoa é, não é? Fez tudo para isso, só por isso, para ajudar o amigo. Ele fez todo esse movimento única e exclusivamente para ajudar o amigo. Porque as pessoas não conseguem enxergar e perceber que por trás também estava o lado sombra. Por trás também estava um desejo oculto, mas que sempre se explicitava em alguns momentos, de promover aquele evento de 3 dias, aquelas peças de teatro de 3 dias, para satisfazer o seu próprio ego e a sua necessidade de público, de plateia e de sair do ostracismo na classe artística. Entende agora o que eu estou querendo dizer? Ou seja, havia uma vontade muito grande dele aparecer novamente e ressurgir como ator. Então ele viu naquele momento de fragilidade do amigo uma oportunidade para isso. Então, vamos vender para toda a sociedade que a gente quer fazer isso para ajudar Beltrano, Fulano, Cicrano. É para isso também? É. Tem um fundo de verdade? Tem. Mas existe uma motivação maior. E a motivação maior foi voltar aos holofotes, voltar a aparecer como ator, porque estava no ostracismo. Então, o objetivo maior que trouxe a motivação, de fato, não foi a ajuda ao amigo, mas sim a vontade de reaparecer no âmbito teatral. Estou trazendo um exemplo claro de uma coisa que eu vivenciei, que eu vi lá em Tangamandapo, né? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Veja como a gente tem que ter aprendizados, né? Entender que as pessoas são assim, né? Entender que esta vida aqui neste mundo é assim. E refletir até sobre nós. Trazer esse questionamento para nós. Até que ponto nós realmente somos solidários e bondosos? Será que as nossas relações também não são utilitárias? O que é que eu quero de fulano de tal? O que é que fulano de tal tem para me oferecer? Eu abrigaria em minha casa um amigo necessitado? Por estar doente, por estar sem dinheiro, por estar sem condição de pagar um aluguel, por exemplo? Eu abrigaria em minha casa? Você abrigaria em sua casa? Talvez a gente, em tese, teoricamente, diga sim. Sim, em tese, teoricamente. Mas será que, pensando melhor assim, você colocaria uma pessoa na sua casa lá, por mais amigo ou conhecido que seja, sabendo que no dia a dia é tudo diferente, né? No cotidiano, as relações de convivência humana são complexas, né? Porque é no cotidiano, é no dia a dia que as pessoas revelam-se. É no dia a dia que caem as máscaras. É no dia a dia que todo mundo conhece a luz e a sombra do outro. Por isso que a vida dos casais são tão conturbadas e cheias de altos e baixos, né? Seja lá que tipo de casais seja no mundo de hoje. Porque duas pessoas, só bastam duas que moram juntas, elas vão se revelar. As máscaras vão cair. E mais cedo ou mais tarde, uma vai conhecer a sombra do outro. O outro vai conhecer a sombra de uma. E eles vão ter que lidar com as inabilidades ou os defeitos do outro. As máscaras vão cair, né? Os casais de namorados
são sempre limpos, cheirosos, bonitos, parecem perfeitos. As pessoas mostram-se para as outras nas suas melhores qualidades. Todo mundo se mostra uns para os outros no início com flores, com cheiros, perfumes. Todo mundo quer mostrar a sua melhor face. Todo mundo quer mostrar o seu melhor potencial, as suas qualidades, as suas potencialidades, os seus talentos. Todos os casais, quando se conhecem, ficam encantados, né, pelos talentos do outro, fascinados por tudo de bom que o outro faz e tem. Mas é na convivência diária dos casais, depois que casam, aí é que vão ver certas situações, não é? E assim serve para amigos que moram juntos, né? Amigas que moram juntas, repúblicas, pessoas que moram juntos. E no morar junto, no cotidiano é que aparecem as falhas, os defeitos, as inabilidades, as dificuldades de cada um e as potencialidades de cada um. E o que o outro tem de bom e o que o outro tem de ruim. E essa convivência como se dá, né? Fora as questões que vão aparecendo só com o tempo, que você ainda não conhece do outro, que se revela. Coisas do inconsciente que se revelam. Influências espirituais que se dão. E um monte de outras questões. Então esse vídeo, gente, está se alongando, eu vou terminar por aqui. E voltarei a esse tema em outros vídeos. Mas eu queria trazê-lo para a nossa reflexão. Para você que entende que aqui é um canal de expansão de consciência e de uma verdadeira espiritualidade, não uma espiritualidade de fachada. Não de uma hipocrisia. Porque ou a gente muda ou a gente vai continuar sendo pessoas apenas de fachada, né? A gente precisa encarar nossas sombras, precisa refletir. E, geralmente na meia-idade, nós todos somos chamados a uma reflexão profunda para nascer um novo eu, para o processo de individuação que Carl Gustav Jung chamava, para uma metanoia, uma mudança na consciência, uma mudança de mente. É isso que a gente precisa, uma verdadeira metanoia. Pois é isso que eu queria trazer nesse vídeo, que traz mais questionamentos do que elucidações, porque assim é um processo filosófico do pensar, do refletir. Não necessariamente detalhar tudo ou explicar tudo ou compreender tudo de uma vez só. É um processo para a gente ir amadurecendo, aprendendo, né? E compreendendo tudo isso em nós e nos outros que nos cercam, né? É muito bom e nós temos muitos amigos quando temos dinheiro, saúde, vigor físico, juventude, maravilha. Mas no momento de dificuldade, doença, falta de dinheiro, quero saber quem é que está ao seu lado. Quem é que está com você? Se é que tem alguém. Porque algumas pessoas vão fingir te ajudar, mas na realidade não querem. Como tem as charges na internet, os desenhos, né? Muitas vezes o cara tá lá num buraco lá embaixo, o cara tem uma corda bem grande ou uma escada para jogar para ele, né? E não joga. Aí coloca a mão assim, vem cá que eu te ajudo, e estica a mão. Só que o cara tá num buraco profundo lá, que a mão do cara, o braço não vai dar para puxar o cara. O cara teria que jogar a escada. Ele tá com a escada do lado, mas não joga a escada pro cara. Ele faz de conta que quer ajudar e dá a mão. A mão não vai ser suficiente. Isso acontece muito na nossa vida prática. Tem muita gente cheia de dinheiro que não empresta dinheiro a ninguém, que não é capaz de fazer uma doação financeira a ninguém, ajudar nenhum amigo, familiar, irmãos que se negam a ajudar irmãos, irmãos que ignoram problemas de saúde de irmãos, irmãos que ignoram serem solidários e ajudar um irmão quando o irmão precisa, que ignoram, e de maneira bem fria, de maneira bem indiferente, gelada, fingem que não estão sabendo de nada ou simplesmente negam a ajuda e vivem normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Não estão nem aí se o cara está morrendo de fome, se vai passar fome, se está doente, se vai morrer. Tem gente que não está nem aí. Irmãos, se até irmãos fazem isso, e principalmente irmãos que fazem, né? Imagina o resto. Então o que é que eu quero mostrar com isso? Que a gente se decepciona em geral
passe a não confiar em ninguém e acha que não tem nenhuma amizade, não chegaria a tanto. Mas chegaria a refletir de que existem muitas ilusões nessa vida, mais do que a gente imagina. E é preciso que a gente mesmo seja o nosso melhor amigo, para que a gente possa permitir que o universo mande para nós pelo menos poucas mais boas amizades, poucas mais fiéis e leais amizades, que a gente possa contar com elas em todos os momentos da vida, nos altos e baixos, nos momentos de pódio, de grandeza, de dinheiro, de felicidade e nos momentos de dificuldade, porque se não for assim, não vale a pena ser amigo de uma pessoa que só quer ser seu amigo se você estiver no alto do pódio, mas que não entende que a vida é uma roda gigante e que ele ou ela também passa por esses altos e baixos inevitavelmente. Esse assunto continua e continuará em outros vídeos. Deixa o like, deixa teu comentário, relata uma vivência. Conta pra gente tuas experiências nesses pontos que eu falei. Esse é um vídeo reflexivo. Vamos pensar juntos, colabore, contribua com o canal. Por sinal, a gente tem um Pix colaborativo aqui na descrição do vídeo. Ajude o canal também com esse Pix. Colabore com qualquer valor. Ajude o canal também a crescer. Nós estamos trabalhando, isso aqui é um trabalho como qualquer outro. Então ajude o canal. Não seja uma pessoa mais um dos frios, indiferentes, insensíveis deste mundo. Coloque um coração no lugar dessa pedra que está aí e seja uma pessoa melhor. É isso que nós devemos ser. Deixa o like, compartilha, manda esse vídeo para pessoas que também gostam de pensar e refletir sobre a vida, questionar e refletir, sem julgar, mas fazendo ponderações e análises pertinentes e reflexões críticas. Um grande abraço.